Você já ouviu falar em prostituição gratuita? Parece absurdo, mas é real. E por trás dessa escolha, há uma verdade chocante que ninguém quer contar. No coração vibrante de Medellín, entre vielas coloridas e becos onde o reggaeton ecoa dia e noite, vivia Juliana, uma jovem de 19 anos, sorriso fácil e olhar inquieto. Para quem a via de longe, parecia só mais uma garota aproveitando a vida noturna da cidade. Mas por trás dos olhos verdes e dos piercings reluzentes, havia uma história marcada por abandono, busca por pertencimento e um desejo feroz de ser vista. Juliana cresceu no bairro de La Sierra, uma das comunidades mais esquecidas pelo governo. Seu pai desapareceu quando ela tinha apenas 7 anos, envolvido com narcotraficantes. Sua mãe, sobrecarregada, vivia entre empregos mal pagos e crises de depressão. Desde cedo, Juliana aprendeu que no mundo em que vivia, ou você encantava ou era engolida. Aos 16, começou a frequentar festas universitárias mesmo sem estar matriculada. Lá conheceu rapazes ricos, estudantes estrangeiros, gente que a olhava como ninguém nunca tinha olhado. Não demorou para que começasse a sair com alguns deles. Não por dinheiro, não por necessidade econômica, mas por algo mais profundo. Por atenção, por validação, por fuga. A maioria pensa que a gente faz isso por grana. Pero nó. Eu queria me sentir especial, diria Juliana anos depois, com os olhos perdidos no vazio. Esse tipo de prática se espalhou silenciosamente por várias cidades da Colômbia. Jovens, em sua maioria mulheres, se envolvem sexualmente com homens em troca de status, festas, likes no Instagram e, principalmente, pertencimento. A mídia passou a chamar esse fenômeno de prostituição gratuita, um termo polêmico, que carrega preconceito, mas que escancara uma realidade inquietante. Juliana sabia que não estava vendendo seu corpo. Ela se entregava por vontade própria, mas movida por feridas emocionais tão profundas que qualquer gesto de carinho parecia uma recompensa. Com o tempo, passou a se sentir vazia, usada, como um produto descartável. Mas era viciante. Quanto mais se envolvia, mais se perdia. Durante meses, ela viveu em uma espécie de delírio urbano. Baladas, drogas leves, selfies em iates alugados por gringos em Cartagena. Nas redes sociais, era idolatrada. Na realidade, voltava para casa sozinha, muitas vezes chorando no ônibus, enquanto olhava suas próprias fotos sorrindo com filtro de brilho. Eu estava tentando comprar amor com meu corpo, mas só recebia silêncio depois do prazer. Escreveu uma vez num caderno que ninguém nunca leu. A falta de políticas públicas, o abandono familiar, a pressão estética e a cultura do imediatismo contribuíram para o crescimento desse fenômeno. As redes sociais, ao invés de conectar, passaram a alimentar a ilusão de valor pessoal, baseado em curtidas e aparências. E Juliana, como tantas outras, se viu presa em um ciclo de entrega sem retorno. Mas uma noite mudou tudo. Foi numa festa em El Poblado. Conheceu um homem mais velho, estrangeiro, que parecia diferente dos outros. Ele falava pouco, observava mais. Depois de algumas horas, ela sentiu algo estranho. Pela primeira vez em muito tempo, alguém perguntou: "E você? Quem é de verdade?" A pergunta soou como um soco. Ela não soube responder. A pergunta ficou martelando na mente de Juliana por dias. Quem sou eu de verdade? Não aquela que aparecia nas redes, nem a que todos desejavam por uma noite, mas a verdadeira Juliana. A menina que gostava de desenhar, que sonhava em ser arquiteta, que chorava escondido com as músicas da Shakira antiga. Aquele homem não voltou a procurá-la. E ela, ao invés de se sentir rejeitada, sentiu-se acordada. Foi como se alguém tivesse acendido a luz num quarto que ela havia esquecido existir. Pela primeira vez,
Não quis mais se arrumar para ser notada. Não quis mais sorrir para ganhar algo em troca. Quis apenas ficar sozinha, sentir, entender. Ela parou de frequentar festas, sumiu das redes por semanas. Os amigos começaram a mandar mensagens. Está viva? O que houve? Mas Juliana precisava daquele silêncio. Precisava se escutar. Nesse período, reencontrou Camila, uma antiga colega da escola, hoje assistente social. Ao compartilhar sua história, recebeu um abraço sincero e uma pergunta que mudaria tudo. Você já pensou em transformar essa dor em força para outras meninas? A proposta parecia absurda. Ela falar publicamente sobre o que viveu. Mas algo dentro dela, uma faísca antiga, se acendeu. Talvez fosse a vontade de dar sentido ao que passou. Talvez fosse só o desejo de evitar que outras seguissem o mesmo caminho. Foi então que começou a frequentar rodas de conversa com jovens em situação de risco. No começo, só ouvia. Depois, começou a falar. Compartilhou sua história sem vergonha, sem máscaras. Cada vez que abria sua alma, algo se curava dentro dela. E quanto mais se conectava com outras meninas, mais percebia que não estava sozinha. Que aquela prostituição gratuita era, na verdade, um grito silencioso por amor, pertencimento e dignidade. Juliana decidiu estudar psicologia. Queria entender o comportamento humano. Queria entender a si mesma. Conseguiu uma bolsa parcial com a ajuda de um projeto social. Começou pequeno, entre um turno e outro como recepcionista de um hostel. Mas seus olhos agora brilhavam diferente. Anos depois, ela daria uma palestra em Bogotá com o auditório lotado. Começou com a mesma pergunta que mudou sua vida. Quem é você de verdade? Contou sua trajetória com lágrimas nos olhos. Falou sobre os vazios que tentou preencher com sexo, sobre as noites chorando após sorrisos falsos, sobre a sensação de ser só um corpo. Mas também falou sobre resiliência, sobre autodescoberta, sobre como cada ferida virou um farol para outras pessoas. Hoje, Juliana é referência em projetos de prevenção à exploração emocional e sexual de jovens na Colômbia. Sua história virou documentário. Seu nome é conhecido não por escândalos, mas por empatia. A chamada prostituição gratuita continua existindo. Não se trata apenas de sexo. É um sintoma de uma sociedade doente que cobra aparências e esquece sentimentos. Mas enquanto houver vozes como a de Juliana, haverá esperança. Porque, no fim, ela entendeu que seu corpo não era moeda de troca. Era casa, era templo. E que o amor verdadeiro, o que começa dentro da gente, é o único que não exige nada em troca. E se essa história te tocou, compartilha esse vídeo. Vamos levar essa mensagem a quem mais precisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a espalhar verdades que muitos tentam esconder. Porque a mudança começa com consciência. E a consciência começa com histórias reais como essa. Nos vemos no próximo vídeo.